Vamos retomar então o assunto dessa nossa primeira semana, Introdução à Ecologia de Populações Vegetais. Eu sou a professora Silvia Fernanda Mardegan e estamos no módulo Estudo das Populações Naturais. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre uma breve introdução à ecologia de populações de plantas e a separação das plantas de acordo com o seu ciclo de vida, em plantas anuais e plantas perenes. Hoje, nós vamos focar nas diferenças em relação às populações animais e definir o que é dispersão. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando que nasce uma planta? Nós conseguimos definir bem o nascimento de uma criança, o nascimento de um cachorro, de um gato, mas quando nasce uma planta? Para os ecólogos, de plantas, nascimento é a semente madura ou a liberação, a dispersão dessa semente da planta mãe, tá? Então, pessoal, vejam só, a germinação não é considerada nascimento. A semente já é considerada indivíduo porque dentro dela nós temos o embriãozinho, tá? Então, nascimento é quando esse indivíduo que está dentro da semente está maduro, pronto para se desenvolver, ou quando ele se destaca da planta-mãe, quando ele sai da planta-mãe, tá? E aí, pensando na semente, já que ela é um indivíduo, que nosso embriãozinho está lá, a dinâmica populacional vai ser também influenciada pelo período de dormência que essa semente pode passar antes de germinar e também pela quantidade de sementes que estão ali naquela área que eu estou mostrando, o chamado banco de sementes. Sabendo o que é o nascimento, agora precisamos pensar o que é um indivíduo. Os estudos sobre alterações nas populações de planta exigem a definição de um indivíduo. Quando eu penso em árvores, vou estudar a dinâmica de populações da samaúma. Beleza, é muito simples eu reconhecer um indivíduo e outro indivíduo, certo? Agora, dependendo do grupo botânico que eu estudo, como nós vimos, nós temos um grande problema do crescimento clonal. Então, nós temos plantas que têm o crescimento via reprodução sexuada e também assexuada, a formação desses clonezinhos. Então, vamos supor que eu decido trabalhar com aquela vegetação que ocorre na areia. É aquela vegetação psamófila reptante, como se diz. Tá? Eu consigo definir quem que é um indivíduo aqui? Tá? Então, isso aqui, na verdade, pode ser um genete com essa infinidade de rametes. Certo? E aí vem a pergunta, quem estudar? Então, vai depender muito da pergunta que eu quero responder. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um tronco de árvore e temos bromélias. Será que cada bromélia dessa é um indivíduo ou cada bromélia dessa é um ramete de uma única planta? Então, nesses casos, eu posso, ao invés de trabalhar com uma expressão indivíduo, posso trabalhar com a ocorrência de bromélias em uma dada altura, tá? No tronco. Então, ao invés de dizer, olha, a 3 metros de altura nós temos 10 indivíduos da espécie tal. A gente pode dizer, ó, a 3 metros de altura nós temos tantas estruturas vegetativas da espécie tal, tá bem? E aí uma outra coisa aí que a gente tem que pensar, no desenvolvimento de plantas e animais. As plantas têm toda essa diversidade, ocupam os mais variados ambientes terrestres, né? Quando nós tivemos a conquista do ambiente terrestre, foi a grande sacada que levou essa diversidade que nós temos hoje,
Mas nós temos um porém. Com a conquista do ambiente terrestre, as plantas deixaram de ser organismos que viviam ali à deriva no ambiente aquático para se tornarem organismos sésseis. Tá? E essa sessilidade leva as plantas a experimentar e responder ao ambiente de modo diferente ao modo com que os heterótrofos que se movimentam conseguem ter. Tá? Então, por exemplo, se eu sou uma gaivota, quero me alimentar, comer o meu peixinho, estou aqui nessa confusão, eu vou tentar sair daqui. Porque a chance de eu conseguir comida aqui é muito pequena. Uma planta, não. E aqui um outro exemplo. Se eu sou uma raposinha do deserto, tá aquele sol escaldante, tô morrendo de fome, morrendo de sede, eu me escondo na caverna. A planta, não. Tá? Então, o que acontece é que as plantas, elas podem ocorrer em diferentes microhábitats. E isso vai depender muito da sorte delas no momento do seu nascimento, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma área com diferentes condições de microhábitat. Então, imagine, por exemplo, vocês são uma semente. Vocês podem ser muito afortunados e pegar aqui uma encosta. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão sofrer com a elevada exposição aos ventos e a radiação. Mas, vamos supor que vocês são super sortudos e vocês dão a sorte de nascerem aqui, ó, na boca de um formigueiro. A formiga saúva, imagina? Então, aqui vocês correm uma grande chance de serem eliminados pela herbivoria. Ou se não, vocês podem nascer na região de declive, onde toda a água que cai da chuva percola e se acumula aqui. Então, o destino, o desempenho de uma planta vai depender muito da sorte onde ela nasceu. E aí, pensando nessa questão, né, das plantas e sessilidade, a maioria das plantas possuem raízes, e essas raízes crescem lentamente. E isso causa uma série de consequências negativas, tá? Então, por conta disso, as plantas precisam se adaptar. Então, vejam, pensando de novo na sorte do nascimento, né? Eu posso ser, vamos supor, uma orquídea, e cheguei no meu estágio semente aqui em uma formação rochosa, aqui um campo rupestre. Olha que beleza de lugar para se desenvolver. Né? Não tem sombreamento, não tem matéria orgânica, não tem espaço para desenvolver minhas raízes. Então, é um ambiente super limitado. Ou eu posso dar a sorte de nascer aqui, ó, no deserto. Olha que maravilha, né? Então, para conseguir sobreviver, me manter nessas condições, eu preciso desenvolver uma série de estratégias. Além disso, as plantas não conseguem fugir quando os predadores se aproximam, como é o caso desse elefante aqui se alimentando da caça, e também não podem fugir quando está muito frio. Então, elas acabam congelando tanto seus tecidos externos como internos. Então, essa questão da adaptação nos leva a pensar comportamento, né? Quando a gente pensa em comportamento, a gente sempre pensa em animais. Mas será que o comportamento ele é apenas observado em animais? Os dois autores do livro de Ecologia Vegetal, eles falam que o comportamento é uma resposta a algum evento ou mudança do ambiente do organismo. Tá? E aí, a pergunta é, as plantas são capazes de se movimentar em resposta a esse evento, a essas mudanças? É raro, né? Já que a gente falou da questão das raízes. Mas sim, pode acontecer, não delas levantarem suas raízes, né? Como se fosse uma sainha assim, e saírem andando. Mas elas podem exibir uma movimentação de resposta a um estímulo ambiental.
como é o caso aqui da Maria Fecha-Porta, Mimosa púdica, tá? A mimosa, ela tem o que nós chamamos de tirumotactismo. Quando acontece de ter o contato nas suas folhas, ela rapidamente fecha os seus folíolos, dando essa impressão de murcha, tá? E existem trabalhos que dizem que esse comportamento da Maria Fecha-Porta seria uma tentativa de evitar a herbivoria, evitar a predação. Por quê? Olhando assim, com a folhinha fechada, os folíolos fechados e a folha caidinha, o herbívoro teria a impressão que essa planta está doente, buscando uma planta mais suculenta, próxima a ela. Tá bem? O que é mais comum mesmo é que as plantas apresentem alterações no tamanho, no tipo e na localização dos novos órgãos, tá? Então, relembrando a questão da plasticidade, né? Nós vamos ter adaptações à condição ambiental, tá? E aí nós temos o exemplo dessa planta aqui, da hipomeia. Um estudo foi realizado numa floresta lá no México. E olha que interessante o que os pesquisadores observaram. Então, ó, aqui nós temos aonde a semente germinou, tá? Então, nós temos o ramete-mãe, vamos dizer assim. Então, tudo isso aqui é um genete, tá? Cada um desses riscos aqui representa um ramo e cada bolinha representa uma folha. Cada bolinha e cada tracinho na extremidade, tá? E o que os pesquisadores observaram? As plantas dentro da floresta apresentam o caule do tipo estolão, parecido lá com o do moranguinho, aquele caule bem comprido e maleável, os entrenós longos e folhas pequenininhas, rudimentares, acontecendo rente ao solo, tá? Agora, quando esses estolões encontram uma área de clareira, por exemplo aqui, onde caiu uma árvore, com a entrada de radiação solar, vejam só, os ramos passam a ser finos, menores e as folhas muito grandes. E essa planta, essa hipomeia que até então se desenvolvia rente ao solo, passa então a crescer para cima, em direção ao dossel, buscando radiação solar para fazer fotossíntese, tá bem? Então veja a diferença de comportamento de um mesmo indivíduo de acordo com a condição ambiental. Pensando nessa questão da sessilidade, as plantas desenvolvem uma série de estratégias para se defender, né, para conseguir se manter nessa situação adversa, certo? Então, quando a gente pensa em dispersão, quando a gente pensa na produção de frutos, sementes, e essas sementes que precisam ser liberadas, como que as plantas fazem para se manter frente a, por exemplo, mudanças sazonais do clima ou o ambiente com pouca disponibilidade de nutrientes, de água? As plantas podem perder suas folhas, as sementes podem entrar em dormência, até nós temos uma condição mais favorável para o seu desenvolvimento. E as plantas podem também desenvolver estruturas de reserva nas suas raízes. Reserva de água, reserva de nutrientes, reserva de carboidratos, tá? Quando pensamos em defesa, lembrem lá daquele exemplo que eu passei, né, do elefante comendo a acácia. O elefante praticamente tem que comer o seu peso todo dia, já que o elefante não possui bactérias simbióticas que fazem a quebra da celulose. Imaginem vocês serem uma acácia, tá? Então, naquele caso específico, nós temos a acácia produzindo espinhos, produzindo estruturas que aumentem a sua impalatabilidade, que tornem o seu consumo menos agradável.
pelos herbívoros, pelos predadores. Além disso, quem aqui nunca comeu um caju e deu aquela cravadinha na boca, igual na foto aqui, tá? Esse travoso do caju é tanino. É um composto secundário, um composto que não é resultado do metabolismo primário da planta. É um composto que ela possui para deixá-la menos agradável para ser consumida. É uma forma de defesa, tá? Existem plantas, por exemplo, que produzem frutos com uma grande quantidade de taninos para que assim que os dispersores coloquem na boca, eles imediatamente já os cuspam, fazendo assim a sua dispersão. E nós temos a dormência. Quando nós temos esse período de dormência, nós temos que ter, então, um boom no desenvolvimento. Então, nós temos o crescimento clonal, como vocês podem ver aqui, e temos também o crescimento aqui de vários clonezinhos nessa folha. É uma folhinha que é do mesmo gênero do pirarucu, que vocês conhecem, tá? E, além disso, se a planta ficou em dormência, pensando, né, naquele período de estresse, de alimentação nas condições ambientais, a hora que as condições ficam mais favoráveis, a gente passa a ter um boom na produção de raízes, produção de uma malha de raízes finas, muito grande, muito rápida, bem como de ramos. E aí vem o problema. A seguir, a gente não tem com acessibilidade apenas essa questão da defesa. Nós temos também a competição por recursos. E quem são esses recursos? Esses recursos, eles não são apenas água e os nutrientes. São também a radiação solar, já que as plantas precisam da radiação solar, da energia luminosa, para ser convertida em energia química. E vejam só, as plantas também competem por espaço, tá? Lembre-se daquela imagem da gaivota. Se eu sou uma gaivota e estou num lugar aglomerado, eu posso sair dali. A planta não, tá? E aí, vejam que interessante o experimento realizado pelo Tansley, tá? O Tansley, ele juntou dois gêneros, tá? Galium austríaco e Galium saxatile. Vocês podem ver que são plantinhas muito parecidas. E cada uma delas se dá melhor numa dada condição, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui um solo calcário e um solo mais ácido. No solo ácido, vejam só, a Galium saxatile, que eu chamei aqui de GS, se dá muito bem, tá? E no solo calcário, ela se dá bem, mas alguns indivíduos perecem, tá? Que são as bolinhas não preenchidas. Quem se dá bem mesmo nessa condição é Galium austríaco, que eu chamo de GA. Então, vocês vejam aqui, GA se dá muito bem no solo calcário, nem tão bem no solo ácido, o contrário de GS. E aí vocês vejam o que acontece quando eu coloco o mesmo número de indivíduos das duas, nesses dois tipos de solo. Então, quando eu coloco as duas no solo calcário, GA, que é mais bem adaptada a essa condição, se sobressai a GS. E quando eu coloco as duas no solo ácido, GS se dá melhor e se sobressai sobre GA, tá bem? Então, aqui a gente tem uma competição por espaço, por nutrientes, por água, por radiação. E dependendo do outro fator, no caso aqui, o tipo do solo, uma espécie pode se sobressair a outra. Então, nós podemos ter essa competição direta, mas também indireta. Vejam só. Quanto maior a proximidade dos indivíduos, maior a limitação por recursos, tá? Então, quando a gente pensa numa floresta, quanto mais próximos os indivíduos são entre si, menos espaço eles têm para se desenvolver, menos luz vai ter para essa planta conseguir captar,
assim como água e nutrientes. Então, para uma planta, é muito importante não apenas aonde ela está, mas também é importante quando ela chegou, quando ela apareceu naquele lugar, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma floresta e vocês podem ver os diferentes tamanhos de indivíduos de uma mesma espécie. Quem são as plantas maiores? São aquelas que chegaram primeiro. Se elas chegaram primeiro, elas têm uma quantidade de radiação solar para captar muito maior do que quem está aqui embaixo. Por isso, então, a gente tem essa variação de altura. Então, lembre-se disso, não importa só onde a planta está, mas também quando ela chegou ali. E aí, pensem só, as plantas, elas são sésseis, só que seus genes não. E como que ocorre, né, o deslocamento desses genes? Ele ocorre por meio da dispersão, seja do grão de pólen, e aí entra aqui, né, o brilhante papel desempenhado pelos polinizadores, incluindo aqui o homem, né? Infelizmente, a gente está tendo que desempenhar esse papel cada vez mais. Mas a gente tem também a dispersão, o deslocamento dos propágulos. O que são propágulos? Os propágulos são só os frutos ou as sementes? Não, os propágulos são qualquer parte da planta que pode dar origem a outro indivíduo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um furacão e esse furacão leva um ramo, né, uma parte clonal de uma planta, se ele conseguir chegar numa condição, num substrato ali, uma radiação luminosa interessante para se desenvolver, ele vai conseguir se manter. Então, nós também temos um propágulo. E aí, de novo, nós temos diferentes tipos de dispersão. Nós temos dispersão sendo realizada por mamíferos, por peixes, por vertebrados e invertebrados, mas também pelos fatores abióticos, como, por exemplo, o vento e a água. E, por fim, pensando em sessilidade, nós temos também a questão do como que é a reprodução entre vizinhos, tá? Então, as interações ecológicas e genéticas entre as plantas, entre as populações, elas ocorrem com vizinhos imediatos, já que elas são sésseis, tá certo? E mesmo que haja dispersão do pólen, as plantas acabam sendo cercadas por parentes. E nós temos, então, manchas de população com o mesmo material genético. Tá? Então, vocês podem ver aqui, nesse exemplo, nós temos 3 populações. E nós temos troca de material entre as populações próximas entre si. Tá? Então, vamos supor, eu tenho uma população aqui fora do quadro. É muito mais difícil haver troca, haver interação genética entre essa população, vamos supor, D aqui fora, D e B, do que entre B e C, que estão umas próximas às outras. E aí, essa dispersão, esse deslocamento das sementes, ele ocorre em 2 etapas. A primeira etapa é quando a semente abandona a planta-mãe, né? Quando ela sai da planta-mãe. E como que isso acontece? Isso acontece normalmente por ação do vento e da gravidade. Pensem lá, por exemplo, numa castanheira, né? Uma castanha Pará. A semente vai cair, a semente vai estar dentro do fruto, e aquele fruto vai cair com a ação da gravidade. E essa segunda etapa da dispersão da semente, né, o segundo momento, é quando essa semente que caiu, né, saiu da planta-mãe, seja pela ação da gravidade, seja pela ação do vento, então levada embora. E aí quem desempenha essa função são os animais, como vocês podem ver aqui, as formigas levando essa semente embora, ou a água, tá? E aí, dependendo do dispersor, a gente vai ter um efeito na dispersão, na saída dessa semente da planta-mãe, tá? Então, vocês podem ver aqui, em azul,
um gráfico mostrando a densidade de sementes e a distância que elas atingem pela ação do vento. O vento é o dispersor. Isso aqui é numa floresta temperada, tá? Então, a gente está falando de pinheiros, de espécies que têm as sementes aladas. Então, vejam como elas são dispersadas pelo vento, tá bem? Aí, na figura abaixo, em laranja, nós temos a dispersão realizada por animais, na floresta temperada e na floresta tropical. Vejam a diferença dos gráficos, tá? Nós temos a dispersão realizada por animais a pequenas distâncias na floresta temperada. O principal modo de dispersão nesse tipo de vegetação é pelo vento. Enquanto que na floresta tropical, vejam só, a gente tem uma dispersão a distâncias maiores, também pelos animais. E além disso, algumas plantas também se dispersam não pela liberação das sementes, mas sim pela fragmentação dos clones, tá? Pela liberação dos rametes. Nesse caso aqui, é importante a gente lembrar que as plantas possuem, então, os meristemas, as células meristemáticas, que são tecidos vivos que podem gerar novos indivíduos, novas estruturas. Tá bem? E aí, por exemplo, aqui eu trago para vocês verem esse cacto, que é chamado de cholla, tá? O Puntia fúlgida. Esse cacto cholla, ele tem a sua dispersão por animais e por chuva. Então, vejam só, aqui a gente tem um genete. E cada partezinha dele aqui é um clone, é um rametezinho. E ele se destaca muito facilmente quando você se aproxima dele, quando você encosta. Encostou, ele se destaca. Inclusive, em inglês, o nome desse cacto também é jumping cholla. É o cholla que salta. E aí vocês podem ver como um turista e até um coitado de um filhotinho de coiote descuidado aqui podem se machucar, tá? Podem acidentalmente virar dispersores desses fragmentos clonais. E aí, pensando na dispersão de sementes e na fragmentação clonal, o que isso vai influenciar na demografia da minha população? Então, pensem só. Eu tenho uma população A e uma população B. E os indivíduos da população A produziram sementes. E eu tenho uma semente saindo da população A e indo para a população B. Pensando na demografia dessas populações, o que isso quer dizer? Que na população A eu tive uma redução no seu tamanho, já que eu tive o evento de emigração, de saída. Enquanto que na população B eu tive um aumento na sua densidade, já que eu tive um movimento de entrada, tive a imigração, a chegada dessa semente da população A. Beleza? Agora, quando eu falo da fragmentação clonal, então eu tenho aqui, né, um genete e um rametezinho que vai sair de A para B. A gente vai ter mudança no tamanho da população A? Não. Que apesar do ramete ter ido para a população B, o genete continua aqui, o tamanho continua aqui. Tá? Então, o tamanho dessa população seria o mesmo. Enquanto que em B, a gente teve o acréscimo de um novo indivíduo, a gente teve imigração. Então, essa população aumentou. Tá bem? Então, relembrando rapidamente o que nós vimos na videoaula de hoje, lembrem-se que as plantas diferem dos animais quanto ao nascimento. Agora vocês já sabem o que é nascer. Vocês já sabem o que é um indivíduo, como é o desenvolvimento desse indivíduo, como é a competição por recursos, a relação com os vizinhos e até o comportamento. E o comportamento das plantas é distinto dos animais. A
A sessilidade, ela implica em uma série de consequências negativas para as plantas, que desenvolvem uma série de estratégias de defesa. E é importante lembrarmos, nunca se esqueçam disso, que apesar das plantas serem sésseis, os seus genes não são. Tá? E nesse contexto, a dispersão ela é fundamental na dinâmica das populações vegetais, havendo diferenças na dinâmica populacional quando nós temos a dispersão de semente e de fragmento clonal. Ok? Esse é o último vídeo da semana. Espero que vocês tenham bons estudos e nos encontramos no nosso encontro síncrono para sanarmos algumas dúvidas. Até a próxima aula.